Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu queria agradecer na pessoa do cura dessa catedral, Padre Eduardo Vieira dos Santos, que nos acolhe aqui hoje, em nome de Sua Eminência o Cardeal Dom Odilo Scherer. Dom Odilo Scherer não pôde estar aqui conosco hoje, ele viaja para Roma amanhã. Como sempre, nós nos unimos na oração pela sua pessoa e pelas suas intenções. Ao mesmo tempo, ele quis fazer-nos chegar a notícia de que estará muito unido hoje conosco na nossa ação de graças pela beatificação de Dom Álvaro del Portillo. Então, com essa união com o nosso cardeal, começamos a nossa Santa Missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
peccata mundi, miserere nobis. Sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Oremos. Deus Pai de misericórdia, que infundistes no bem-aventurado Bispo Álvaro del Portillo o espírito de verdade e de amor, concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, nos devotemos humildemente à missão salvífica da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Acompanhemos, a partir da página 14, a leitura de cada um dos textos da liturgia da palavra. Eles ressaltam o compromisso de Deus de nos conduzir como pastor ao seu rebanho, enviando-nos servos fiéis que doem sua vida por nós e nos apacentem com sabedoria e doutrina, como foi o caso de Dom Álvaro. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Ezequiel. Pois assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas, como o pastor toma conta do rebanho, quando ele próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas. Assim irei visitar as minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares em que forem dispersadas, em dia de nuvens e de escuridão. Eu as retirarei do meio dos povos e as recolherei do meio dos países, para conduzi-las à sua terra. Apacentarei as ovelhas sobre os montes de Israel, no vale dos córregos e em todas as regiões habitáveis do país. Eu as apacentarei em viçosas pastagens, e no alto monte de Israel estará o seu curral. Ali repousarão num belo redil, e pastarão em suculentas pastagens, sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas, e as farei repousar, oráculo do Senhor Deus. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Palavra do Senhor. Dominus pascit me, et nihil mihi derit. Dominus pascit me, et nihil mihi derit. Dominus pascit me, et nihil mihi derit. In pasquis videntibus me collocavit. Super aquas quietis et duxit me, anima meam refecit. Ambulavero in valle umbre mortis, non timebo mala quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa mecum
consolata sunt. Conspectum meo mensam adversus eos qui tribulant me impinguas in oleo caput meum et calix meus redunda. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela eu me fiz ministro, exercendo a função que Deus me confiou a vosso respeito, a de fazer chegar até vós a palavra de Deus, mistério que ele manteve escondido desde séculos e por inúmeras gerações, e que agora acaba de manifestar aos seus santos. A eles Deus quis revelar a riqueza da glória deste mistério entre os pagãos. Cristo no meio de vós, a esperança da glória. É ele que nós anunciamos, instruindo cada um, ensinando cada um com sabedoria, a fim de podermos apresentar cada um perfeito em Cristo. Para isso, eu me afadigo e luto, na medida em que atua em mim a sua força. Palavra do Senhor. Sum pastor bonus dicit Dominus, et cognosco ves meas, et cognoscunt me. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo ataca, dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são deste redil, também elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Palavra da salvação. Podem sentar. Na manhã de hoje, nós estamos revivendo a imensa alegria do último 27 de setembro, dia em que Dom Álvaro del Portillo foi beatificado. E revivemos aquele júbilo espiritual que invadiu nossos corações, tanto de nós que estávamos lá em Madrid, como de todos que acompanharam pela televisão. Dom Álvaro efetivamente encarnou o Evangelho de hoje, que acabamos de ler. Realmente, como diz a oração do bem-aventurado Álvaro, ele foi um pastor exemplar ao serviço da Igreja, um bom pastor. Como tantos bispos ao longo da história, Dom Álvaro foi exemplar como homem de oração e de penitência, e irradiava a presença de Jesus Cristo com sua caridade, com sua humildade, também com a sua fortaleza, com a sua laboriosidade, com a sua garra apostólica e com a sua alegria, e infundia ao seu redor uma imensa paz. Amou e serviu à Igreja e aos papas também diretamente, porque ele trabalhou com abnegação na Cúria Romana durante mais de 40 anos e foi colaborador dos papas Pio XII, Paulo VI, João XXIII, João Paulo II. Característica marcante de Dom Álvaro era a capacidade de fazer amigos. E ele tornou-se amigo íntimo de São João Paulo II. Ao mesmo tempo, como fidelíssimo filho e sucessor de São José Maria,
foi o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Por nós, suas ovelhas fiéis do Opus Dei. Tanto naqueles 40 anos em que esteve ao lado de São José Maria como braço direito, como interlocutor, ajudando a levar a obra para frente, como também depois, nos outros quase 20 anos, como padre, como prelado da obra, ele foi heróico na sua generosidade, abnegação, dando a vida por nós dia após dia. Podemos dizer, como o Evangelho, que nós ouvíamos a sua voz e o seguíamos, e que Dom Álvaro nos conduziu a bons pastos, a pastos abundantes. Como fidelíssimo filho, ele nos transmitiu com suas palavras, com seu exemplo, com seus atos de governo, a vida luminosa de São José Maria e o espírito da obra em toda a sua integridade. E tudo isso fez com que se cumprissem também em Dom Álvaro essas outras palavras do Evangelho de hoje. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz. Nos 20 anos em que Dom Álvaro foi o padre, impulsionou muito a expansão da obra, e a obra iniciou o seu trabalho em mais de 20 países, aumentando esse rebanho. No dia 27 de setembro, nós vivemos lá em Madrid, pelas circunstâncias da celebração, uma liturgia muito especial. Éramos ali ao lado do cardeal Amato, prefeito da Congregação da Causa dos Santos, que representava o Papa Francisco, e ao lado de Dom Javier, o prelado da obra, umas 200.000 pessoas, cardeais, bispos, sacerdotes e leigos que provinham de todo o mundo, de 80 países. A Santa Missa abriu-se com uma carinhosa e longa mensagem do Santo Padre, cheia de afeto pela obra, e sentimos a união com milhões de pessoas que no mundo inteiro assistiam e participavam pela televisão. Tocava-se ali a catolicidade, a maravilhosa universalidade da Igreja e também da obra. A Santa Missa, sempre que se celebra, ela tem uma força incomensurável, porque é o próprio Jesus Cristo quem celebra na pessoa do celebrante, do sacerdote. E Jesus Cristo, com ele, torna-se presente sobre o altar, como acontecerá agora aqui nessa catedral, a morte e a ressurreição de Cristo, o mistério da nossa redenção. Mas nós podemos dizer, evocando aquelas páginas do Apocalipse, em que se descreve aquela liturgia do céu, né? Onde o Cordeiro é colocado sobre o trono, e os anciãos, e miríades de anjos, e multidões vestidas de branco, com palmas na mão, cantam e exultam e dão glória a Cristo, morto e ressuscitado. Nós podemos dizer que naquela Santa Missa lá em Madrid, nós tocamos esse sabor celestial. O Padre nos havia encarecido que nós nos preparássemos muito bem para aquela data. E houve um esforço de todas e de todos para preparar-nos interiormente.
E naquela Santa Missa, a piedade e a unção dos concelebrantes, o rigor da liturgia muito cuidada e sóbria, a beleza dos cantos litúrgicos, a solenidade da celebração, o fato de que éramos ali pessoas de tantos países e milhões no mundo inteiro estavam seguindo aquela cerimônia, formando um só coração ao redor daquele altar. A impressionante comunhão, quando 1.200 sacerdotes distribuíram 150 mil comunhões com uma enorme devoção e recolhimento. 80 confessionários que havia ali, com filas de fiéis que queriam receber a graça do sacramento da penitência, todos ali empenhados em dar a máxima glória à Santíssima Trindade. Pois bem, tudo isso nos fez apalpar o mistério da unidade, da santidade, da sublimidade da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, nós sentíamos vivamente a intercessão poderosa e amorosa desses dois grandes gigantes, São José Maria e Dom Álvaro, ali junto de nós. Ao concluir-se aquela Santa Missa, nós trocávamos abraços eufóricos, porque Dom Álvaro já é bem-aventurado. E por tudo isso, hoje, nós agradecemos a Deus e podemos fazê-lo com palavras da mensagem que o Santo Padre preparou para aquela ocasião. Na carta que ele escreveu, dirigida ao prelado da obra e a todos nós, o Papa recomendava que nós repetíssemos uma jaculatória de Dom Álvaro, que ele, o Papa Francisco, gosta muito dela, que é a jaculatória em castelhano: Gracias, perdón, ayúdame más. Dom Álvaro se dirigia muitas vezes a Deus com essa jaculatória, dizendo: obrigado, perdão, ajude-me mais. E naquela mensagem o Papa glosava essa jaculatória. Então, a modo de conclusão dessa homilia, eu gostaria de ler um breve trecho dessa mensagem do Santo Padre, quando ele comenta precisamente o gracias, esse obrigado, porque isso pode servir para o nosso agradecimento hoje a Deus e também a Dom Álvaro. Em primeiro lugar, diz o Papa Francisco, obrigado. É a reação imediata e espontânea que a alma sente perante a bondade de Deus. Álvaro del Portillo era consciente dos muitos dons que Deus lhe concedera e dava graças a Deus por essa manifestação de amor paterno. Mas não ficou só nisso. O reconhecimento do amor do Senhor despertou no seu coração desejos de segui-lo com maior entrega e generosidade e de viver uma vida humilde de serviço aos demais. Destacava-se especialmente o seu amor à Igreja, esposa de Cristo, à qual serviu com um coração despojado de interesses mundanos, longe da discórdia, acolhedor para com todos e buscando sempre o lado positivo nos demais, buscando aquilo que une, aquilo que constrói. Nunca uma queixa ou crítica, nem sequer nos momentos especialmente difíceis, quando, como aprendeu de São José Maria,
respondia sempre com a oração, o perdão, a compreensão e a caridade sincera. Palavras maravilhosas do Papa, que nós agradecemos muito, agradecemos de todo o coração, porque realmente nos ajudam a imitar Dom Álvaro nesse cerne de caridade e de humildade. E assim nós terminamos, agradecendo a Nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por Dom Álvaro ter sido beatificado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e louvada seja a Santíssima Virgem, de quem Dom Álvaro era tão devoto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos de pé para a recitação do Credo, que consta no folheto, na sua fórmula mais longa, o símbolo niceno-constantinopolitano, na página 18. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Senhor Jesus, unigênito de Deus, nascido do Pai em todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou com este Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a vida dos mortos e a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus Nosso Senhor, mestre e modelo de toda a perfeição, chama todos à santidade. Pela intercessão do novo bem-aventurado Álvaro del Portillo, peçamos ao Pai, fonte de toda a graça, que a Igreja cresça a cada dia em número e santidade. Pela Santa Igreja, sinal e instrumento de salvação universal, para que o Espírito Santo a conserve na unidade e a reforce na fé, para que o conhecimento e o amor de Cristo, nosso Redentor, se estenda cada vez mais por toda a terra. Roguemos ao Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, escolhido por Deus como sucessor de Pedro e pastor do rebanho de Cristo, para que no seu incessante ministério ao serviço dos cristãos seja sempre assistido pela sabedoria, o consolo e a força do Espírito Santo. Roguemos ao Senhor. Pela prelazia do Opus Dei, para que todos os seus fiéis, sacerdotes e leigos, seguindo o exemplo do bem-aventurado Álvaro del Portillo, saibam responder com fidelidade às exigências da vocação cristã.
convertendo todos os momentos e circunstâncias das suas vidas em ocasião de amar e servir o reino de Cristo. Rezemos ao Senhor. Pela paz do mundo e a unidade da família humana, para que os cristãos, solícitos pelos pobres e os que sofrem, colaborem com todos os homens de boa vontade na construção de uma sociedade mais justa, fundada no mandamento novo do Senhor, rezemos ao Senhor. Pelas famílias cristãs, pequenas igrejas domésticas, chamadas a ser lares luminosos e alegres, onde encontrem acolhidas crianças e os idosos, os doentes e os necessitados, para que saibam educar os seus filhos de modo que sejam generosos e estejam dispostos a escutar o chamado de Deus, roguemos ao Senhor. Por todos os que participam desta Eucaristia, pelas suas famílias e pela humanidade inteira, para que, escutando a voz de Jesus, Verbo encarnado e Redentor do mundo, deixem que o Espírito Divino ilumine todas as realidades humanas, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Bendito sejais, Senhor, porque nos destes a companhia e o exemplo do vosso servo fiel, Álvaro. Através da sua intercessão, dai-nos a graça de viver uma vida humilde, alegre e escondida, e silenciosa, decididos a dar testemunho da novidade perene do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Agora tem início o ofertório. Bem acompanhados por Nossa Senhora, através do canto que consta no encarte, juntamente com as oferendas, coloquemos sobre o altar o nosso coração, os nossos pedidos e ações de graças, sempre tendo em presente a recente beatificação de Dom Álvaro.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer em vosso altar na festa do bem-aventurado Álvaro, para que, alcançando-nos o perdão, glorifique o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa do bem-aventurado Álvaro e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo da sua vida, o ensinamento da sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor.
porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho e da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Cecília, o bem-aventurado Álvaro del Portillo e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o bispo desta diocese, Odilo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. A família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
tollis peccata mundi, miserere nobis. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas usei. Para a distribuição da comunhão, haverá 6 sacerdotes aqui na frente, 2 diante do corredor central, para atender preferentemente as pessoas que estiverem nos bancos centrais, e os outros 4, um diante de cada corredor dos bancos laterais. Haverá ainda 6 sacerdotes, localizados ao fundo, facilmente identificáveis, pois seus ajudantes terão abertas sombrinhas prateadas. Por favor, procurem organizar filas também nesses locais, para que quem for comungar tenha acesso fácil e haja boa circulação das pessoas. Na eventualidade de alguém não conseguir receber a comunhão, poderá dirigir-se à capela do Santíssimo após a missa. Acompanhemos com piedade os cantos de comunhão no encarte. Pastor
Abramos o folheto na página 28 e fiquemos de pé para dirigir a Deus a nossa oração depois da comunhão. A seguir, teremos a bênção com a relíquia do bem-aventurado Álvaro del Portillo. Finalmente, cantaremos a Salve Rainha, elevando o nosso louvor a Maria, nossa Mãe, e pedindo sua especial proteção, a exemplo do bem-aventurado Álvaro, fiel sucessor de São José Maria. Oremos. Alimentados pela Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que seguindo o exemplo do bem-aventurado Álvaro, procuremos proclamar a fé que abraçou e praticar a doutrina que ensinou. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Que vos multipliqueis como as areias das vossas praias, como as árvores dos vossos bosques, como as flores dos vossos campos, como o gorjeio dos vossos pássaros, como os luzeiros que brilham na noite, como os grãos aromáticos do vosso café. Pela intercessão do bem-aventurado Álvaro del Portillo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.